Ela nasceu entre palcos, coxias e câmeras de televisão e abraçou esse universo mágico das artes cênicas. Tornou-se uma atriz de técnica apurada e de grande sensibilidade. É uma digna representante do nome da família. É com prazer que recebemos Beth Goulart. Beth, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. Eu que agradeço, meus queridos. Beth, você faz parte da terceira geração de uma família de artistas. Mas eu queria que você contasse pra gente a história da Eleonor Bruno, a tua avó, que foi, quem começou essa dinastia artística. Mas olha que interessante, quem começou, na verdade, foi minha mãe. A minha avó se tornou atriz depois da minha mãe. Olha só. Minha avó era obstetra, foi cantora lírica, Mas como a mamãe começou muito cedo, a vovó acompanhava a minha mãe em todos os seus trabalhos. Um deles foi o Anjo Negro, que mamãe tinha 15 anos, e foi quando ela conheceu o Nelson Rodrigues. E aí, diante desse conhecimento minha avó acabou estreando numa peça do Nelson Rodrigues, foi Doroteia. Ali foi a sua estreia profissional. Então, na verdade, quem levou quem puxou a fila foi a mamãe, na verdade. E a vovó entrou no bonde do teatro com muito prazer e alegria, com muito amor também. E ficou no bonde do teatro, né? E ficou no bonde do teatro, exatamente. Porque aí ela entrou na companhia da mamãe, e aí mamãe acabou se casando com meu pai. Papai entrou como ator, primeiro na companhia de minha mãe. Minha mãe teve uma companhia muito cedo, com 18 anos, ela teve a primeira companhia teatral. E aí meu pai entrou como ator, foi galã da companhia, acabou se casando com a minha mãe, e minha avó era atriz da companhia também. Então, em muitos espetáculos, a minha avó era a concorrente da minha mãe. Era a antagonista, a mamãe fazia a mocinha, a vovó fazia a mulher mais experiente, não é? E, às vezes, disputavam o papai, muitas vezes, em algumas histórias. Agora, Beth, você levou para o palco um espetáculo baseado nas cartas que o Nelson Rodrigues escreveu para a sua avó, para Eleonor. E a gente acabou descobrindo que o Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, também tinha uma faceta romântica, né? Qual foi o sentimento que te levou a construir esse espetáculo? Então, eu comecei a falar da história do Anjo Negro, que foi o espetáculo onde, na verdade, eles se conheceram. E eu vou voltar um pouquinho para contar como eu descobri essa história. Tá. Eu estava procurando textos para trabalhar. E mamãe e papai tinham, claro, armários cheios de textos. E eu abri e comecei a procurar. De repente eu vi um livro verde, uma capa verde, me chamou a atenção, eu peguei. Quando eu peguei, era o original da peça Doroteia, com uma dedicatória de próprio punho do Nelson Rodrigues, uma foto do Nelson e da vovó. Eu falei, que é isso? Nossa, que raridade, que tesouro, né? E eu fiquei fascinada pela história. Aí minha irmã, mas tem as cartas. Eu falei, que cartas? Aí que me contaram, eles tiveram uma história de amor, e aí durante esse período eles se corresponderam. Na verdade, não era nem uma correspondência, ele escrevia sobre ela e para ela. E aí, quando terminou essa história deles, ele mandou tudo para ela. Então, isso foi um material que ficou guardado durante muito tempo, num lugar muito especial, né? De amor, de mistério, de segredo. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei tão mexida com aquela história, eu falei, eu quero fazer essa peça. De qualquer jeito eu quero fazer essa peça, porque eu adorei a peça também. A peça é uma peça surrealista, uma peça moderníssima para a época. E eu falei, eu quero fazer essa peça. Aí fiquei feito uma louca para produzir a peça. Tentei produzir 2 vezes, nas 2 vezes eu não consegui. Houveram situações em que eu não consegui montar a peça. Aí eu fui convidada
pelo SESC para escolher espetáculos que iam participar do FIT, em São José do Rio Preto, que é um Festival Internacional de Teatro. E eu falei, claro, com o maior prazer. Fiquei lá vendo um monte de trabalhos. Um dos trabalhos era a Doroteia, a peça Doroteia. E aí, o curador, que era o Ricardo Fernandes, ele reparou que eu falava o texto da peça antes das atrizes. Ele achou aquilo estranho e falou assim, peraí, qual é a sua história com essa peça? Você está falando o texto antes das atrizes? O que é isso? Eu contei para ele, essa peça foi escrita para minha avó, eu já tentei fazer 2 vezes e não consegui. Então, é um desejo que eu tenho, mas não aconteceu, paciência, entreguei para o tempo. Aí ele falou assim, então eu queria convidar você oficialmente para criar uma performance sobre a sua relação com essa peça. Aí eu falei, mas eu posso fazer o que eu quiser? Claro, faça o que você quiser. Então eu não quero falar da peça, eu quero falar do amor que gerou a peça. Posso? Pode fazer o que você quiser. Aí eu peguei esse material e então criei uma primeira performance sobre essa peça, chama-se Doroteia Minha. Essa performance foi apresentada no FIT. Eu fiz algumas apresentações depois em alguns espaços alternativos, no Rio, em São Paulo. E fiquei com isso assim, puxa, tão legal, mas isso assim, eram 40 minutos, não era um espetáculo. Aí eu conversei com a amiga e falei assim, não, Beth, isso é uma peça, senta e escreve. Aí eu escrevi, acabei escrevendo a dramaturgia inteira, criei um espetáculo, que eu dirigi também, e foi o segundo solo que eu fiz, chamado Doroteia Minha. Doroteia Minha. Beth, agora voltando no tempo, o que muita gente não sabe é que você já frequentava a televisão antes de nascer, né? Você pode contar essa história pra gente? Sim, é lindinha essa história. Mamãe grávida de mim, não, na verdade, antes da grávida, ela fazia um programa de televisão com meu pai chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade, que era assim, tipo Alô Doçura, I Love Lucy, não é? Era um seriado familiar, né? Uma grande família, por exemplo, e que era semanal, e toda semana tinha algum tema que acontecia e eles comentavam, a família vivenciava um pouco esses acontecimentos, de certa forma, nas histórias que estavam sendo contadas. E aí a mamãe ficou grávida. Falei, vamos ter que parar porque eu engravidei e tal. Aí o autor falou, não, eu engravido o personagem. E aí, então, durante toda a gravidez da mamãe, ela fez Dona Jandira em Busca da Felicidade, que, aliás, é um nome lindo, né? E ela gravou até o finalzinho mesmo, 8 meses e meio, quando ela saiu, o personagem saiu para a maternidade. E aí, quando ela terminou a gravação e saiu, ela me conta que ganhou muitos presentinhos, sabe? Que eu, na verdade, ganhei muitos presentinhos dos fãs que acompanharam a gravidez, né? E, então, eu já estava trabalhando na barriguinha de minha mãe. Já tinha cachê? Não, eu estava muito bem acolhida ali, muito bem recebida, um calorzinho, alimentação e muito amor. Agora, você e seus irmãos, com certeza, deviam brincar de teatro desde a infância, deviam acompanhar seus pais nos trabalhos deles, deviam frequentar coxias, camarins, tudo isso. Quais são as primeiras lembranças que você tem do trabalho deles, da Anissete, do Paulo? Bem, realmente, a gente frequentava camarins e coxias de teatro desde muito pequenininhos, mas eu me lembro de uma em especial, quando eu tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, um espetáculo, Escola de Mulheres, meu pai fazia, estava na coxia, e era o cenário, eram planos assim, sabe? E eu me lembro do meu pai, Cláudio Correia Castro, e aí ele foi andando assim, foi saindo do meu raio de visão. Eu não conseguia vê-lo, então eu fui indo atrás dele para conseguir enxergá-lo. E eu fui indo e literalmente segui os passos do meu pai e entrei em cena. Apareceu aquela criança no palco. E aí a mamãe, que é a Beth. Aí a minha avó foi correndo do outro lado, assim, me pegou assim, e me tirou de cena. Calma, não está na sua hora ainda, né? E também pequenininha, depois fomos para Curitiba e minha mãe foi dirigir um alto de Natal da Maria Clara Machado, O Boi e o Burro, o Caminho de Belém. E precisava de 2 anjinhos. E aí lá fomos lá, eu e Bárbara de Anjinhos. E eu amei, porque eu carregava o turíbulo, assim, sabe? E eu tinha que bater asa.
Aquilo para mim foi meu primeiro trabalho corporal, porque era muito difícil fazer isso e isso ao mesmo tempo. Nossa, eu fiquei treinando muito para fazer aquilo direitinho. E quando acabou, eu gostei tanto assim daquela sensação de estar no palco, de ver o público. Na hora de agradecer, eu fui para frente. Eu fui encantada assim pelo teatro, pela plateia, que a cortina fechou, eu fiquei do lado de fora. Fiquei perdida, assim, tentando voltar. E aí eu costumo dizer que foi o meu primeiro número de plateia, porque a plateia adorou, riu muito. E eu adorei essa experiência. Beth, o diretor Antônio Abujamra trabalhava na companhia da sua mãe e costumava te ver vocês todos brincando de teatro e tal. E aí ele assumiu um compromisso com você. Que compromisso foi esse? Você vai estrear comigo. E eu amei esse compromisso, cobrei muito esse compromisso dele. Ele falou, na hora certa eu vou te chamar. Porque realmente nós brincávamos de fazer teatro. E eu gostava muito, sempre fui muito inquieta, criativa. Então eu brincava de fazer teatro, eu reunia as criançadas toda, eu dirigia aquilo tudo. A gente até cobrava ingresso, sabe? Eu montava uma plateia de fazer todo o esquema teatral mesmo, para os pais, né? Dos filhos. E aí o Abujamra assistia essas peças e falou, você vai estrear comigo. Eu falei, quando? Até que chegou essa peça, Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, que tinha um personagem maravilhoso para a mamãe, e um personagem maravilhoso para mim também. Eu tinha a idade do personagem, que era 13 anos. É um texto do Paul Sindel. Esse texto ganhou o prêmio Pulitzer. E fala da relação de uma mãe com duas filhas. Essa mulher toda torta, magra, uma personalidade difícil, ganhava dinheiro cuidando de idosos, sabe? Então ela era extremamente frustrada. E a menina era um talento em ciências. Então, na verdade, o autor faz uma metáfora entre o raio gama, a força de uma criação mal feita no desenvolvimento de duas crianças, né? E a Anissete tinha esse papel dessa mãe opressora, megera mesmo, né? É verdade que ela tinha uma certa dificuldade de ser tão cruel com você assim em cena? É verdade, que o personagem era o oposto dela. A mamãe era muito amorosa, afetiva, carinhosa, preocupada com a gente. E essa mulher, a personagem, ao contrário, ela tinha raiva das meninas. E aí a mamãe tinha muita dificuldade de fazer isso comigo, porque também era minha estreia, eu era nova. Então ela se misturava. Eu acho que enquanto eu estava trabalhando, ela ficava meio que me assistindo, sabe? Ela se desligava um pouco do personagem, a mãe entrava em cena, e o Abujamra, não, Anissete, menos doçura, Anissete, não quero você doce, eu quero essa mulher amarga, fria. Aí chegou, eu via que a mamãe estava com dificuldade. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mamãe, faça o seu, cuida do seu, que eu cuido do meu, mamãe. A senhora está se atrapalhando por minha causa e está me atrapalhando também, mamãe. Fica tranquila, o Abu está ali, pode deixar, confia nele. Faz o seu, que eu faço o meu. Aí aquilo, acho que mexeu no lado dela assim, mas foi o que ela precisava para poder realmente se distanciar. Ela viu que eu estava bem amparada, protegida por Abujamra, que eu estava consciente do que eu estava fazendo no meu trabalho. Ela me sentiu segurança na minha parte também, e aí mergulhou lindamente no trabalho dela, conquistou todos os prêmios. Ela fez um trabalho brilhante. Quer dizer, ela precisava se libertar da mãe real para assumir aquela mãe personagem, né? Exatamente. Ela precisava de um empurrãozinho. E aí eu acabei dando esse empurrãozinho para ela. Agora, no ano seguinte, a sua estreia como profissional nos Raios Gama, você estreou também na TV. Agora já não na barriga da sua mãe, estreou mesmo, né? Isso foi aqui na TV Cultura. Nós preparamos um vídeo sobre isso, olha só. Em 1950, iria ao ar a primeira transmissão da TV brasileira e, alguns meses depois, estreava o Grande Teatro Tupi.
formato, chamado de teleteatro, era transmitido ao vivo e reinou no horário nobre das emissoras por mais de uma década. Com ele, o grande público podia assistir os maiores clássicos da dramaturgia mundial e sem pagar ingressos. O formato resistiu até 1962, quando os teleteatros foram substituídos pelas telenovelas. Mas a TV Cultura, mantendo seu compromisso com uma programação estritamente cultural, continuou investindo no gênero. E foi numa dessas produções que, em 1975, Beth Goulart, aos 14 anos de idade, fazia sua estreia na TV. E logo de cara em 2 teleteatros. Um dirigido pelo mestre Antunes Filho, atuando ao lado do já consagrado ator Antônio Fagundes, e outro dirigido por Kiko Jaez, onde ela contracenava com Laura Cardoso. Começou bem na TV, não é, Beth? Que lembranças te trazem essas imagens? Ah, que delícia, que privilégio, né, que eu tive, começo de carreira, trabalhar com pessoas tão queridas, talentosas, generosas e amorosas, né? Fagundes, Laura Cardoso, Antunes Filho, Kiko Jaez, grandes diretores, né, Bujanra no teatro. Isso foi um privilégio no meu início de carreira, de realmente aprender convivendo com essas pessoas, prestando atenção em como cada um trabalhava, na sua dedicação à sua profissão. E textos maravilhosos, não é? Eu tenho muita gratidão de ter começado na TV Cultura e de ter participado desse movimento tão lindo. E o Antunes Filho foi muito exigente com você ou ele pegava leve, hein? Nossa, não, foi muito exigente. Nossa, eu tinha que fazer uma cena, essa cena que eu chego para pegar a pedra e jogar, eu tinha que chegar cansada. E aí ele me mandou correr horas em volta lá do espaço para eu chegar cansada mesmo. Eu falei, mas Antunes, eu posso fazer cansaço? Não, eu quero que você sinta o cansaço para você poder representar o cansaço. Antes você vai ter que sentir o cansaço. Eu falei, mas não precisa. Precisa! E lá fui eu, correndo feito uma louca. Mas, assim, olha que maravilha. Esse ensinamento que ele me deu, na verdade, claro que tem um lado que você fala, não precisava, né, ter corrido enlouquecidamente lá. Mas ele quis me passar a importância da sensação do cansaço. Não é só representar o cansaço, mas é sentir o que isso é. O que é o cansaço real? Não é só um cansaço físico, vai mudar a sua respiração, vai mudar a sua postura física, vai mudar o que você sente. Então, é o estado de cansaço que importa nesse momento. Foi um grande ensinamento. Beth, a gente vai mostrar alguns depoimentos durante o programa para você. E agora, o primeiro, vamos ver quem será? Eu e a Beth Goulart já trabalhamos algumas vezes juntas. E uma delas, que eu me lembro sempre com saudade, foi uma peça, um teleteatro na Cultura, chamado Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Beth fez um papel belíssimo. Foi um teatro que teve uma repercussão muito boa, muito bonita. E Beth é uma das atrizes mais sérias, mais confiantes que você pode ter ao seu lado. Obrigada, Beth, obrigada. Grande Laura. Meu amor, obrigada a você pela oportunidade de ter estado ao seu lado, de ter lhe conhecido, de ter aprendido com você, Laura. Laura, você é uma atriz gigante, né? Com uma alma linda, e que nós trabalhamos no teatro também, fizemos Volpone juntos, um texto do Ben Jonson, em direção da Bujanra também. Mas Soroco realmente marcou para mim um início muito especial na minha carreira. E a Laura, por fazer... Eu bebi muito na fonte da Laura, digamos assim, sabe? Nessa força interpretativa, nessa entrega que ela teve a um personagem. Fazíamos 2 personagens que perdiam a sanidade, né? Loucas. E aí nós nos encontramos nessa sanidade louca que nós, artistas, temos que ter para realizar bem o nosso ofício. Então, a Laura é uma das minhas referências de grandes atrizes
que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar. Agora, Beth, você sempre gostou de se aprofundar nos vários aspectos aí que fazem parte do teatro. Fiz uma relação aqui. Canto, balé clássico, sapateado, butô, clown. De onde vem essa sua vontade de estar sempre estudando, se aperfeiçoando? Vem de uma inquietação artística, eu acho. Eu gosto de, em cada projeto novo, de alguma forma, abrir novos horizontes. Então, cada peça, cada personagem é uma cultura nova que você vai conhecer, né? Quando eu falar das novelas, por exemplo, isso vai acontecer muito. E no teatro, eu aprendi com a Bujanra que o ator tem que ter sempre um instrumento preparado para tudo. Depois que eu fiz butô, por exemplo, para quem não sabe, butô é uma dança japonesa, nascida após a bomba atômica, né? Criada também por Kazuo Ono. Kazuo Ono não foi criada por ele, mas ele é um dos grandes ícones do butô. Então, é uma dança que você faz em estado alterado de consciência. Ele diz que o butô é a dança do feto na barriga da mãe, é a dança da flor ao desabrochar. Então, ele te pede movimentos muito sutis. E isso fez com que as minhas mãos e meus pés nunca mais fossem os mesmos. Ou seja, eles sempre, de alguma forma, se manifestam como uma forma de comunicação, mesmo sem eu perceber. De repente, vem a minha mão, começa a falar assim. Foi esse exercício que o butô me deu, de raiz, né, de entender a importância dos pés como a base do nosso equilíbrio, do nosso corpo, e como a gente tem que estar conectado com a terra, e das mãos, como a gente pode subir aos céus, né, pelas mãos, se comunicar com todo o espaço através das mãos, a doação e recepção vem através das mãos. Então, todos esses cursos que eu fiz de trabalho de corpo, de voz, vêm nesse sentido de aprimorar a função do ator, o instrumento ator. Bom, com todas essas habilidades, você fazia parte de um pequeno grupo de atores que já estavam preparados aí para montagens de espetáculos de musicais, que não era muito comum na época. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. A gente volta com Persona já já. Estamos de volta para o nosso bate-papo com a Beth Goulart. Beth, depois da TV Cultura, você foi para a TV Tupi. E lá você trabalhou até que a emissora fechou. Aliás, você estava no elenco de uma novela que não teve fim, né? Como é que foi trabalhar na TV Tupi nesses últimos momentos dela? Verdade. Bem, a TV Tupi também foi um lugar de aprendizado, né? A TV Tupi iniciou as novelas, então grandes profissionais, grandes diretores, e lá a gente aprendeu a trabalhar de todas as maneiras, com boas condições técnicas e sem boas condições técnicas também. Então a gente, no finalzinho, por exemplo, já que a televisão terminou antes da novela terminar, nós nos juntamos e nós queríamos contribuir de alguma forma para que impedisse o fechamento da Tupi. Ninguém queria fechar, era uma casa de trabalho, né? Todos batalhamos o máximo possível para manter a Tupi aberta, mas não teve jeito. Mas foi muito triste, na verdade. Cada local de trabalho que fecha, são muitos profissionais que ficam desempregados, é um novo espaço de arte, manifestação artística que se cala. Então, foi muito difícil esse processo, sabe? Passamos por muitas reuniões trabalhistas para tentar chegar a um equilíbrio, mas, infelizmente, Como Salvar Meu Casamento não conseguiu salvar a televisão. Eu fiz ali também O Direito de Nascer, por exemplo, que foi uma novela icônica, né? A segunda versão, eu fui Isabel Cristina dessa versão. É isso. Beth, voltando ao teatro, você participou da montagem do musical Cabaré, 1989. O Cabaré foi uma espécie de um precursor dessa onda de musicais que acabou, né, se disseminando no Brasil. Mas quais eram as principais dificuldades de fazer um musical naquela época? Realmente foi um grande espetáculo, direção e produção do Jorge Tacla, e foi maravilhoso, porque nós não tínhamos atores tão bem preparados como temos hoje.
né? Hoje, se fizer um musical, tem milhares de atores que sabem dançar bem, cantar bem, sapatear, estão preparadíssimos para o musical. Mas, na época, isso era raro, né? Eram poucos os atores que tinham essa preparação. Então, por exemplo, eu tive que aprender sapateado, que eu não sabia sapatear. E, então, para eu aprender rápido, eu fazia 3 aulas por dia. Eu fazia iniciante, intermediário e adiantado. Então, assim, num eu corria atrás, que era o adiantado, eu corria atrás, eu não entendia nada. No outro, eu aprimorava um pouquinho. E no iniciante, eu limpava as coisas erradas que eu fazia, sabe? Então, eu ia aprendendo rápido e aprimorando a técnica, fazendo todas essas aulas por dia. Então, a gente tinha 3 aulas por dia de sapatear. Depois tinha jazz, né? A Ruth Rachou. Depois eu tive aulas vocais com a Marga Nicolau, que era uma preparadora de canto lírico, inclusive, que é uma colocação de voz diferente. Musical você tem que ter um pouquinho mais de potência de voz. Então, ela foi uma professora maravilhosa. Então, tudo isso fez um conjunto de preparação muito bacana e que teve um resultado maravilhoso num espetáculo lindo do Jorge Tafia, que realmente foi um grande sucesso. Nós temos o depoimento de alguém que esteve com você nesse musical, olha só. Bom, falar de Beth Goulart é falar de uma colega muito especial, que eu tive a honra de trabalhar no espetáculo Cabaré no final dos anos 80. Nós fomos muito felizes, assim como todo o elenco. Trabalhamos muito nesse espetáculo, porque na época não havia espetáculos da Broadway e nós estávamos estreando nesse gênero. Trabalhamos fisicamente com o nosso coreógrafo Val Folli, com a Kika no sapateado. E por muitos meses foi maravilhoso ter conhecido a Beth, ter podido dividir o palco com ela, fazendo Sally Bowles, uma responsabilidade muito grande que ela envergou assim com muita coragem, muito talento, que aliás vem da família, e muito empenho. A Beth me ajudou muito, foi uma colega companheira e eu fiquei muito feliz de ter encontrado, na minha trajetória do teatro, ter encontrado Beth no meio do caminho e poder fazer esse espetáculo tão maravilhoso que foi Cabaré. Beth, parabéns pelo seu talento e principalmente pelo seu caráter em dividir o palco, em saber ser amiga e companheira em todas as horas como você foi. Um beijo grande. Se vi minha mãe, você não me viu. Meu querido irmão, meu querido colega, Diogo Vilela é um ator excepcional. É um ator de teatro, aquele ator que a gente gosta de falar assim, com boca cheia, né? Que é um grande ator, um grande colega, um grande amigo. Nós vivemos momentos muito importantes juntos nesse trabalho, momentos que marcaram a nossa vida sempre. E ficamos amigos para sempre graças a essa experiência que vivenciamos juntos. E é muito bom você poder fazer um espetáculo como esse, dá um orgulho danado, sabe, participar de espetáculos assim. E ter amizades como essa, que eu tive com o Diogo graças a esse espetáculo. Eu só tenho a agradecer você, Diogo, por tudo que vivenciamos juntos, pelo ator maravilhoso que você é, pelo amigo maravilhoso que você é, pelo irmão que eu ganhei graças a essa arte teatral que nós amamos tanto. Beth, Os Sete Afluentes do Rio Ota foi um outro grande sucesso do teatro, né? Uma peça com 5 horas de duração, onde você interpretava 5 personagens. É um mergulho aí de grande profundidade, não? Ai, outro espetáculo inesquecível para quem fez e para quem assistiu. Os Sete Afluentes do Rio Ota, um espetáculo do Robert Lepage, que a Monique Gardenberg lindamente dirigiu, ao lado da Michele Matalon, com um elenco maravilhoso, talentosíssimo, e que contava os últimos 60 anos da humanidade. Então, era um espetáculo muito forte, intenso, que mesclava momentos dramáticos com humor,
E era um desafio para todos nós. Ter participado do Rio Otto foi um privilégio na minha carreira. Sem dúvida nenhuma, um dos espetáculos que marca a minha carreira, sim. Eu sou muito grata de ter participado nesse trabalho. E quem assistiu sabe que era um espetáculo único. Agora, quem assistia, a gente que fazia 5 horas, sabia que eram 5 horas, porque é cansativo de fazer. Mas, para quem assistia, não percebia que eram 5 horas de espetáculo. Porque, quando a arte é bem feita, parece 5 minutos. E o Rio Otto tinha essa força dramática, essa força cênica, de fazer você esquecer do tempo, mergulhar num olhar histórico, bem contado, um olhar artístico, um mergulho de profissionais que se entregaram ali cenicamente, falando em todos os sentidos. Era um prazer, era um privilégio. Vamos falar do seu trabalho como cantora. Você estudou canto lírico, você acabou de falar, e chegou a ser finalista de um festival da canção, o MPB Shell, né? Mas Sim, você exatamente. deixou de cantar, pelo menos profissionalmente, deixou de gravar. Então, você pretende retomar isso em algum momento? Então, eu deixei de me chamar cantora, na verdade, mas eu nunca deixei de cantar, porque a música faz parte da minha vida. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim muito nova, eu vim com 18 anos para o Rio de Janeiro, para fazer televisão. Eu fiquei fazendo televisão durante muitos anos no Rio de Janeiro. Eu sentia falta de uma coisa um pouco mais perto do teatro. E aí a música foi esse canal artístico em que eu pude, de alguma forma, me desenvolver um pouco mais artisticamente, criar novos desafios para mim. E foi maravilhoso. Eu gravei 3 LPs, gravei na época era assim, né? LP e compacto. Tive a chance de participar no festival, uma música maravilhosa. No meio da noite, na minha cidade, a felicidade sobe no balão. Acabei casando com o Nando Carneiro, que era o compositor da música, músico, com quem eu também desenvolvi esse tempo todo ligado à música. Mas eu era muito nova, só que a minha arte não era tão nova assim, sabe? Então, às vezes, as pessoas achavam, que a empresa falava, que assim, o seu trabalho é elaborado demais para a sua imagem. Como se eu fizesse um trabalho... Hoje em dia, se eu fizesse o meu trabalho, teria uma aceitação e um entendimento daquele trabalho muito maior do que na época em que ele foi feito, né? A Clarice Lispector tem um pouco isso, era um pouquinho fora do tempo. Isso aconteceu um pouco comigo também, nesse trabalho musical. Então, assim, eu usava cello na música, tinha músicas que eu fazia só um trabalho vocal, então tinha algumas ousadias musicais que talvez fossem um pouco demais para a imagem da moça que está fazendo a novela das 9, sabe? Então, eu entendi que, de certa forma, existia um compromisso com o mercado que se chocava um pouco com a minha necessidade artística. Então, eu achei melhor abrir mão do mercado. Então, tá bom. Então, eu não sou cantora, eu sou atriz. Mas aí eu não deixei mais de cantar em todos os meus espetáculos. Então, a música continua, eu continuo cantando, como continuo dançando, mas eu não me chamo nem de cantora nem de dançarina, eu sou uma atriz. Você costuma assistir os seus trabalhos na TV ou no cinema, ou você faz parte daqueles artistas que não gostam de se ver em cena? Se sim ou se não, por quê? Não, eu gosto de ver, eu acho importante ver, porque é quando a gente se vê que a gente se corrige, né? A gente vê, ficou ótimo, não, ficou horrível, está errado, o caminho está totalmente errado. E eu aprendi, inclusive, a fazer isso, porque o meu processo de direção tem a ver com isso. Eu gravo meus ensaios para poder analisar e ver o que está funcionando, o que não está, isso é bom, isso não é. Então, eu acho importante para o ator saber se analisar como na cena. Eu entendo quem também não gosta, porque é muito crítico, não gosta de se ver, eu entendo. Mas para o tipo de atriz que eu sou, eu me corrijo. Então, quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, estou fazendo muito gesto, não precisa, tira essa mão, né? Eu consigo resolver alguns possíveis defeitos que eu encontro nas minhas interpretações,
para estar melhorando sempre. Então, nesse sentido, eu acho importante ver, sim. Bom, um dos seus trabalhos mais relevantes, acho que a gente pode dizer isso, foi a montagem de Simplesmente Eu, Clarice Lispector, que você preparou aí ao longo de mais de 2 anos, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta já com Beth Goulart. Estamos de volta para a nossa conversa com Beth Goulart. Beth, você tem feito algumas novelas épicas, né, na TV Record. Existe algum preparo especial para fazer, né, para atuar nesse tipo de novela? Tem sim, tem todo um processo de estudo da época, né? Um estudo histórico mesmo. Eu gosto de ler, eu vou atrás dos livros da época, sabe? Aqueles personagens, são personagens bíblicos, né? Personagens que existiram. Então, eu vou atrás deles quando são personagens que existiram, porque tem personagens também na história que a gente conta que são ficcionais, né? Fictícios. Mas você tem que entender como é que era naquela época, como é que as mulheres se comportavam, como é que era a situação social, política da época, porque você é impactado por aquilo, por aquele tempo que você está contando. Agora, tem um ator que trabalhou com você numa dessas novelas de época que gravou uma mensagem também, olha só. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, minha rainha. Charles Paravente aqui, para eu tentar descrever o prazer que foi, a honra que foi contracenar com a minha querida Beth Goulart, um sonho realizado de contracenar com essa fúria, esse ícone do teatro, da interpretação. Beth, eu te amo, que Deus te abençoe. É o seu rei, né? Oh, queridinho, que eu inventei uma coisinha assim no personagem para a gente fazer, porque eu fazia a Rainha Jaluze, Charles era o meu rei, né? A rei e a rainha de Sodoma, né? Na novela Gênesis, esse é o último trabalho que eu fiz agora. E meu personagem tinha unhas falsas, assim, de metal, com veneno, sabe? Então ela era meio Lucrécia Borgia da época, assim, e que eu também fiz no teatro, né? Lucrécia Borgia, por coincidência. E aí eu criei essa coisa com ele, que eu encontrava com ele e falava assim... E aí, ao lado do Charles, foi uma delícia. Beth, você fez uma adaptação para o teatro do livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft, e nesse espetáculo você dirigiu a Anissete. Como é que foi essa experiência de dirigir a Anissete, uma atriz tarimbadíssima, que vinha de uma outra escola teatral e que ainda por cima era sua mãe? Foi um privilégio. Aliás, tudo nessa história foi um privilégio. A começar com o convite para fazer Perdas e Ganhos. Eu fui convidada pelo diretor que cuidava dos direitos autorais, tanto da Clarice, Guilherme Amaral, da Abramos, tanto da Clarice Lispector, quanto da Lia Luft. E ele me procurou um dia dizendo assim: Beth, você não gostaria de ter os direitos para fazer a adaptação e dirigir o livro Perdas e Ganhos da Lia Luft? Nós gostaríamos que fosse com a sua mãe. Eu falei, nossa, que privilégio, lógico que eu gostaria, imagina, adorei a proposta. Agora, olha que curioso, quando eu comecei a fazer o trabalho, papai foi um grande entusiasta desse trabalho. Ele achava que era muito bacana o fato de eu estar fazendo dramaturgia, dirigir, de eu dirigir a mamãe, e a mamãe ficava um pouco reticente, sabe? Ficava um pouquinho temerosa. E o papai, não, você vai fazer, vai ser ótimo e tal. Durante o processo em que eu estava fazendo, escrevendo a dramaturgia, eu estava em cartaz em São Paulo com a Clarice. Eu tive um pequeno insight, assim, como se fosse assim, esse trabalho só vai sair depois que seu pai falecer. Eu falei, ai, que aflição, ai, me veio um negócio, ai, ruim, não quero nem pensar nisso, deixa para lá, esqueci. Mas eu fiquei com essa informação, sabe? Continuei o trabalho, o papai fez, aí o papai disse, só quero um pedido para você. Eu falei, que é? Que a Anissete toque piano. Eu falei, tá bom, então a mamãe vai tocar piano. E tem uma hora na história, que era do livro mesmo, que falava do casal perfeito, da história de vida. Eu falei, então eu vou encaixar nesse momento, que vai falar da história deles. E eu fui construindo essa dramaturgia, né, em cima da história de vida da mamãe. E o tempo foi passando, aí o papai ficou doente. Esse projeto ficou parado.
ficou hibernando, ficou dormindo, porque não tinha como a gente fazer qualquer coisa com ele doente. Então, nós nos dedicamos a ele, toda a sua doença e até a sua partida. E aí, quando ele partiu, eu falei assim, agora está na hora do trabalho. Esse trabalho veio para este momento. E aí eu entendi que ia ser muito importante para a mamãe fazer esse trabalho nesse momento e ajudá-la nesse momento. Você sabe que trabalho é vida. E eu precisava, de alguma forma, trazer a mamãe para a vida. Mãe, vamos contar essa história, que também é a história de tantas pessoas que tiveram perdas nesse momento. Vamos transformar essa nossa perda, essa nossa dor em arte. E vamos dividir com as pessoas esse momento, mamãe. Vai fazer bem para tanta gente, vai fazer bem para a senhora, mas vai fazer bem para muitas pessoas que estão passando por isso também e precisam de uma palavra de consolo, precisam de alguma forma se sentir apoiadas, acolhidas nessa dor da perda. Não é fácil perder. E esse texto fala coisas lindas, sabe? O final do texto, ela dizia assim, a melhor coisa que posso fazer a quem se foi é viver como ele gostaria que eu vivesse. Bem, saudavelmente, com projetos futuros e até projetos impossíveis, onde eu ainda possa acreditar, não faz diferença em quê, desde que não seja no mal, no negativo. É o poderoso ciclo da existência. Estamos nele como árvores da floresta. Então, era um texto que ajudava muito as pessoas a ter esperança, a confiar na capacidade de superar um momento tão duro como o momento da perda. E eu tenho certeza que essa peça ajudou muito a mamãe nesse momento, como ajudou a muitas pessoas nesse momento. Então, eu me senti uma privilegiada de ser instrumento da nossa arte e de poder ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas num momento tão doído como na perda de alguém. Então, foi muito bonito esse processo, sabe? Foi um privilégio. Que lindo mesmo, lindo mesmo. Que lindo. Beth, seu mais recente trabalho no teatro ficou rodando o Brasil por 9 anos e só parou por conta da pandemia. Então agora a gente vai contar um pouquinho sobre essa persona que te inspirou para esse espetáculo. Vamos ver? Uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX, Clarice Lispector nunca se considerou uma profissional da literatura. Ganhou a vida como jornalista, mas em se tratando de livros, dizia que os escrevia por necessidade de se expressar, não por dinheiro. Seu reconhecimento como escritora só aconteceria depois da sua morte, em 1977. Desde então, seus contos e romances receberam mais de 200 edições e foram traduzidos para mais de 10 idiomas. Hoje, Clarice é pop, pois foi nessa mulher intensa e misteriosa que Beth Goulart se inspirou para escrever Simplesmente Eu, Clarice Lispector, onde também dirige e atua. Um sucesso visto por quase 1 milhão de espectadores. E assim, Clarice continua mais viva do que nunca, nas telas de cinema, nas livrarias e nos palcos. Me levantarei forte e bela, como um cavalo novo! A sua adaptação para esse espetáculo começou com uma ideia, mas seguiu um outro rumo. Não foi, Beth? Conta pra gente como é que foi isso. Exatamente. Coisas que acontecem, né? Às vezes um não vira um sim. Isso aconteceu com esse trabalho. Eu sempre fui admiradora de Clarice desde a minha adolescência. Ela sempre foi essencial na minha vida. Mas eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é troca de correspondência da Clarice Lispector com Fernando Sabino. Quando eu acabei de ler esse livro, eu falei, nossa, daria um espetáculo tão lindo, os dois personagens tão maravilhosos da literatura, tão amigos, com essa correspondência tão rica, ia dar um espetáculo maravilhoso. E eu resolvi fazer uma adaptação disso para o teatro, com a Clarice Lispector e o Fernando Sabino. Então, obviamente, eu precisaria das duas autorizações, da família da Clarice e da família do Fernando.
eu comecei a fazer essa adaptação e tal, né? A coisa foi indo, eu consegui tudo, consegui patrocínio para fazer, já estava tudo encaminhado. Só que no meio do caminho, a família do Fernando Sabino implicou, achou, não queria que ele estivesse em cena. Podia ser como personagem, mas não ele em cena. E toda a minha dramaturgia era em cima dos dois personagens, então não tinha como continuar dessa forma. Mas, quando eu recebi esse não, eu parei assim, mas eu não posso mais parar. Eu já estou grávida da Clarice. Ela já estava em mim. E eu já tinha olhado para ela como personagem. Eu já tinha mergulhado no universo dela. Então, eu já estava preparada para seguir sozinha. Então, na verdade, eu acho que foi um empurrãozinho que eu precisava. Então, esse não se transformou num sim imenso, a mim mesma. Eu acho que a Clarice Lispector me ajudou a nascer a Beth persona, digamos assim. Talvez o título Simplesmente Eu não seja só Simplesmente Eu, Clarice Lispector. Talvez também seja Simplesmente Eu, Beth Goulart. Porque eu me coloquei totalmente em cena. As escolhas que eu fiz dos personagens de Clarice têm a ver também com a minha própria vida. Eu coloquei na vida dela, mas existe um paralelo com a minha própria vida. Escrevo, porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para sentir minha alma. Falando, cantando. O depoimento que nós temos agora é de uma pessoa que acompanhou uma boa parte desse trabalho, olha só. A Beth, minha querida amiga Beth Goulart, tem uma carreira consolidada, é um nome respeitável, não precisaria que ninguém mais falasse nada sobre ela. Ela vale pelo que ela é e não pela opinião que eu ou qualquer outra pessoa possa dar. Inclusive, eu posso estar enganado, posso errar, posso estar mentindo, posso estar fingindo, mas nada vai superar a qualidade da vida e do trabalho dela, muitas vezes comprovada. A Beth Goulart é de uma família de artistas e quem sai aos seus não degenera. Salve a Beth. Salve, mestre Amir Haddad, salve tudo que você é para o teatro brasileiro, salve todos os aprendizados que tive com você. Ele é um diretor como poucos, ele sabe acordar você, a sua consciência sobre o que você está fazendo, sabe? Ele me disse uma coisa linda, né? Assim, supervisão é o seguinte, eu jamais terei o primeiro olhar. O meu olhar será sobre o seu olhar. Você que vai criar. Depois eu vou ver se o que você criou é legal. Aí você repensa se é bom ou não. Então, ele era um sábio, ele é um sábio. E ele fala uma coisa linda, ele fala, todo artista de teatro faz parte da família teatral. Nós somos uma grande família. E é verdade, é verdade. Eu só tenho a agradecer o privilégio de ter dividido com ele esse trabalho, ter aprendido com ele o significado desse trabalho. Ele acendeu todas as luzes de entendimento para mim. Entendimentos não só cênicos, entendimentos pessoais. E ele foi fundamental nesse processo. Ele me ajudou a entender coisas lindas, como, por exemplo, teve um dia que ele foi assistir, que eu fazia as coisas, aí uma vez por semana ele ia assistir, né, da montagem. E aí, nesse dia que ele ia assistir, eu estava triste. Eu tinha brigado com meu filho, eu estava triste. Mas era o dia que ele ia assistir. Então eu falei, eu tenho que fazer, né, bem para ele ver e poder me dar um retorno. Então aí eu fiz o espetáculo. Aí no final ele falou assim, Beth, eu devia ter parado você, sabe? Porque eu vi que você estava frágil hoje, você estava triste, né? Mas olha, sabe, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, você mostrar para mim que você sabe fazer, não me emociona. A sua fragilidade me emociona. Olha só, que lindo. Se o seu possível fosse fazer frágil o ensaio de hoje, era isso que você tinha para me dar hoje. Não tente ser mais do que você pode. Faça só o seu possível. Nossa, aquilo para mim, gente, serviu em tantos momentos da minha vida.
Momentos até de eu estar trabalhando, às vezes gripada, por exemplo, às vezes está gripada, acontece. Você não pode dar aquele agudo que você daria, aquela força que você faria. Se você tentar fazer, vai ficar mentiroso, falso. Não vai tocar as pessoas. Mas se eu só puder fazer baixo, mas fazer de verdade, com o que eu posso dar naquele momento, eu vou estar dando tudo o que eu posso naquele momento, mas só o meu possível. Aquilo foi um grande ensinamento, não só de teatro, foi um grande ensinamento para a minha vida. Agora, você estava escrevendo um livro em parceria com a sua mãe, Viver é uma Arte. Eu espero que você tenha planos de continuar a fazer esse trabalho. Então, o livro, na verdade, se chamava Viver com Arte, que era o nome das palestras que eu e mamãe dávamos, sabe? O Marcos Montenegro, que é nosso agente, falou: por que você não escreve um livro sobre o teor das palestras? É mais fácil para as pessoas entenderem o que poderem pedir as palestras, né? Eu achei interessante a ideia dele, era eu e mamãe. Então, eu disse: mãe, então vamos fazer o seguinte, eu vou conduzindo os temas básicos e principais e a senhora vem dando a sua opinião, colocando as pérolas maravilhosas da sua história de vida. Tal. Então, nós começamos a escrever isso. Quando nós começamos a escrever, eu já estava escrevendo a voz principal, digamos assim, do livro, né? A voz condutora do livro. E aí, a Marcela Albud, que é uma pessoa que está nos auxiliando, está ainda nos auxiliando nesse processo, ela falou assim: era bom começar num momento importante o livro. Por que você não começa? Escolhe algum momento importante na vida de vocês. Eu falei: a morte do meu pai. Foi um momento importante e que fortaleceu muito a minha parceria com a minha mãe, também pelo Perdas e Ganhos logo a seguir. E eu acho que tem que ser por aí. Então, eu comecei escrevendo sobre a morte do papai, como nós fomos impactadas por essa morte, por essa perda, como foi o processo de superação através do teatro, da arte e tal. Eu fui conduzindo a história assim, e ela dando as opiniões dela, como é que a gente começou. Claro que tem algumas coisas biográficas, não é uma biografia, mas tem algumas histórias da nossa vida, né? E aí, como numa palestra teria. E a gente começou falando sobre isso e tal. Aí a mamãe faleceu. E aí eu falei: bem, agora a tarefa passou a ser realmente só minha, né? Ela passou a ser tema do livro. Ela deixou de participar no livro, escrever junto comigo, e passou a ser tema do livro também. E aí, isso tudo é contado no livro. Aí mudou o título. Em vez de ser Viver com Arte, passou a ser Viver é uma Arte. Porque aí eu falo um pouco sobre isso também, sobre a nossa filosofia de vida, como a gente entende a espiritualidade, o processo do nascer, do morrer, a transcendência da alma, enfim, todos os nossos valores, os nossos conceitos de vida, nossa fonte de superação, tudo isso que nós vivenciamos com o papai e que agora tivemos que vivenciar com a mamãe, como através das redes sociais eu pude de alguma forma compartilhar isso e criar um canal de comunicação e de auxílio até às pessoas através das redes sociais. Então isso tudo acabou sendo material para esse livro. E esse livro está bem encaminhado, está praticamente pronto já. Está só a fase de preparar a capa, fotos, mas o contexto já está pronto. A gente vai aguardar ansiosamente, então. E, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas foi um prazer ter você aqui com a gente, viu, Beth? Minha querida, eu que agradeço. Eu adoro por esse programa de vocês. Acho que vocês fazem um trabalho tão importante de resgate da memória brasileira, do teatro brasileiro. O teatro é uma arte tão efêmera. Precisa ter programas como o de vocês para poder eternizar, de alguma forma, todas essas informações. Dentro dessa grande família teatral que você mencionou, a família Bruno Goulart tem um espaço muito especial, você sabe disso, né? No coração de toda a classe artística e no coração do público, de modo geral. É sempre uma conversa pacificadora, inspiradora, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, Beth. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, agradeço a minha família, agradeço a família teatral, é a minha arte, por ter esse privilégio de me comunicar e me colocar a serviço da arte, para o bem de todos. Obrigada, Beth.
Ficamos por aqui e voltamos no próximo Persona. Boa noite para vocês e até a semana que vem. Ok, gente? Obrigada. Meus queridos. Ah, sim, tudo bem, claro. Que delícia de conversa, de Obrigada, meus passeio amores. pela sua Agradeço mesmo. trajetória. Falando de espetáculos tão lindos, trabalhos tão lindos. Realmente. Cobrimos bem o seu trabalho, eu acho, né? Cobrimos bastante. Muito bonita na televisão, no teatro, no cinema. Tem muito mais, Muito né? feliz.